Muito bem, neste vídeo então vamos resolver o problema de número 2 da nossa lista de exercícios. O problema de número 2 pede o seguinte: calcule o valor da soma S igual a 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo mais n ao cubo. Bom, essa soma ela não parece uma soma muito fácil de manipular. Então, a nossa ideia vai ser reescrevê-la como sendo algo mais simples de manipular algebricamente a fim de obter o resultado. Então, eu posso reescrever inicialmente como sendo o somatório de k ao cubo, onde o k varia de 1 até n. Certo? Mas trabalhar com termos cúbicos ainda não é muito simples, não. O que a gente gostaria era de ter um produto de termos consecutivos semelhante ao que nós fizemos lá no problema 1, né? Semelhante ao caso que tínhamos lá no problema 1, para justamente poder utilizar, por exemplo, o teorema das colunas para nos ajudar nessa resolução. E é exatamente isso que nós vamos tentar fazer. Nós vamos tentar, então, reescrever esse monômio k ao cubo como sendo um polinômio, onde eu tenho a vezes k mais 1 vezes k mais 2, mais b vezes k mais 1, k vezes k mais 1, ok? b vezes k mais 1, mais c vezes k mais d. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando escrever esse monômio como sendo um polinômio de grau 3, onde os coeficientes a, b, c e d são coeficientes a determinar. Então, eu vou forçar essa igualdade a fim de descobrir quem tem que ser a, b, c e d, de modo a realizar essa igualdade, porque aí, ao invés de somar k ao cubo, eu vou fazer cada uma dessas somas separadamente, e embora sejam 4, né, a gente vai ter um pouco mais de facilidade de somar esses 4 termos aqui em separado do que tentar somar esse k ao cubo sozinho. E é justamente aqui onde aparece o conceito de combinação para poder utilizar, então, por fim, o teorema das colunas. Muito bem. Então, vamos ter que desenvolver esses produtos aqui, não é isso mesmo? Então, eu vou ter que fazer A vezes K vezes K, não é isso? Então, vamos fazer aqui a primeira distributiva. A gente obtém A vezes K ao cubo. A vezes K vezes 2. Então, a gente obtém mais 2AK ao quadrado. Agora, vamos distribuir aqui, né? Vezes 1 vezes K, mais AK ao quadrado, vezes 1 vezes 2. Então, mais 2AK. Vamos agora distribuir aqui. BK vezes K mais BK ao quadrado. BK vezes 1 mais BK mais CK mais D. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes e vou identificar o polinômio da direita com o polinômio da esquerda para poder forçar descobrir quem são os coeficientes. Então, aqui eu posso reescrever como sendo, vamos juntar os termos de grau 3. De grau 3 só tem 1, então é AK ao cubo. De grau 2 eu tenho esse e esse. Então, adicionando, eu vou ter 3A mais B vezes K ao quadrado. Agora, os termos de grau 1, eu vou ter esse e esse. Então, mais 2A, mais B, mais C. Isso vezes K, mais o termo independente D. Muito bem. Pela identidade de polinômios, então, o termo de grau 3 deve ser 1 desse lado e 1 desse lado também. Então, a conclusão que a gente chega é que A tem que ser igual a 1. A outra conclusão que a gente chega é que 3A mais B tem que ser igual a 0, porque do lado esquerdo não tem termo quadrático. Então, 3A mais B tem que ser igual a 0.
2A mais B mais C também tem que ser igual a zero. 2A mais B mais C também tem que ser igual a zero. E D também tem que ser igual a zero. D também tem que ser igual a zero. Então, eu estou aqui com um sistema onde eu tenho já os valores aqui de A e de D. Falta descobrir o valor de B e de C. Para descobrir o valor de B, eu posso substituir essa primeira equação aqui nessa segunda. Então, isso aqui me diz que B é igual a menos 3 vezes 1, né? Porque o valor de A é 1, então B é menos 3. Substituindo o valor de B e o valor de A nessa de baixo, eu concluo que C é igual a menos 2A, ou seja, menos 2, correto? Menos B, ou seja, menos 3, que é mais 3. Então, isso é 1. Ou seja, a conclusão que eu cheguei é que A é 1, que B é menos 3, que C é 1 e que D é 0. Então, eu vou poder reescrever essa soma aqui como sendo, vamos lá, como sendo somatório de A, que é 1, não é isso? Então, vai ficar simplesmente K vezes K mais 1 mais K mais 2. K vezes K mais 1 vezes K mais 2. Com K variando de 1 até N, né? Mais um outro somatório. Somatório agora de B vezes K mais 1. Como a gente viu, B vale 3. Então, esse menos 3, ele pode sair de somatório. Então, aqui fica menos 3 vezes K vezes K mais 1, com K variando de 1 até N, mais C vezes K, mais o C vale 1. Então, é simplesmente somatório de K variando de 1 até N, certo? Como D vale 0, eu fico simplesmente com isso. Muito bem. Feito isso, então, a gente pode proceder com o seguinte artifício. Eu posso reescrever, então, K mais 1, K vezes K mais 1 vezes K mais 2, como sendo K mais 2 fatorial, K mais 2 fatorial, dividido por K menos 1 fatorial, né? Já que eu multipliquei, para obter K mais 2 fatorial, eu tive que multiplicar por K menos 1 fatorial aqui em cima, então eu divido aqui embaixo também, certo? Para chegar de K menos 1 até K mais 2, falta 3, então eu multiplico aqui por 3 fatorial no denominador. Se eu multipliquei no denominador, eu também vou ter que multiplicar no numerador. Então, aqui não tinha nenhum coeficiente, já vai aparecer aqui um 3 fatorial, que é 6, certo? Então, somatório disso daqui, com K variando de 1 até N. Tudo bem? Então, esse primeiro somatório aqui, eu escrevo simplesmente dessa forma. Para o segundo somatório, então, menos 3, né? Somatório de com K variando de 1 até N. K vezes K mais 1 eu posso escrever como sendo K mais 1 fatorial dividido por K menos 1 fatorial. Já que eu tive que, para obter K mais 1 fatorial, que multiplicar por K menos 1 fatorial aqui, eu já divido. E a diferença entre K mais 1 e K menos 1 é 2. Então, eu coloco aqui 2 fatorial. Se eu dividir aqui, eu também multiplico aqui fora por 2, que é justamente 2 fatorial. E já essa soma aqui, ela é uma soma mais simples, né? Perceba que essa daqui é o que a gente chama de soma de Gauss, onde eu estou somando de 1 até N. Então, essa soma aqui é simplesmente o primeiro mais o último, ou seja, N mais 1, vezes a quantidade de termos que eu tenho, que é N, dividido por 2. Certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de soma de Gauss. Ok. Para a gente continuar, vamos então apagar essa parte aqui, né? A gente já determinou quem eram A, B, C e D, então essa parte aqui já não precisa mais. Vamos continuar de onde a gente parou lá em cima. Então, perceba que agora eu tenho aqui
uma combinação de K mais 2 elementos tomados 3 a 3. Então, eu posso reescrever S como sendo 6 vezes o somatório de combinação de K mais 2 elementos tomados 3 a 3, onde o K varia de 1 até N, menos 6 vezes, aqui também eu posso escrever como uma combinação de K mais 1 elementos, só que agora tomados 2 a 2, com K variando de 1 até N, mais N mais 1 vezes N sobre 2 é N ao quadrado mais N dividido por 2, certo? Agora sim eu posso utilizar o teorema das colunas, porque aqui eu tenho a soma dos termos de uma coluna, quando n igual a 1, aqui eu obtenho C33, ou seja, eu tenho os n primeiros termos de uma coluna. A gente sabe que o resultado disso, pelo teorema das colunas, pelo teorema das colunas, é justamente eu adicionar uma unidade aqui e uma unidade aqui, porque eu vou avançar uma linha e uma coluna para obter esse resultado. Então, isso é 6 vezes a combinação de K mais 3, me perdoe, na verdade não vai ser K. O último elemento aqui é quando eu substituo K igual a N. Então, no lugar de N, que é o último elemento que eu tenho, eu vou adicionar mais 1. Então, isso aqui vai ficar N mais 2 mais 1, que é N mais 3, tomados 4 a 4, menos 6 vezes. Aqui é a mesma coisa, eu vou substituir N, e como é os N primeiros termos da minha coluna 2, então o resultado disso é eu adicionar um aqui e um aqui, com K igual a N. Então, combinação de N mais 1, ou seja, N mais 2, tomados 3 a 3, mais N ao quadrado mais N dividido por 2. Então, basta agora simplificar. Eu posso até colocar esses 6 aqui em evidência, caso eu queira. Então, eu vou colocar que isso aqui implica que o valor de S é combinação de N mais 3 tomados 4 a 4. Então, isso vai ser N mais 3 vezes N mais 2 vezes N mais 1 vezes N, vezes, vezes N fatorial, não é isso? N fatorial, dividido por 4 fatorial, na verdade não, Na verdade, vezes N menos 1 fatorial, Eu tenho que ter 4 termos aqui. Vezes N menos 1 fatorial, dividido por 4 fatorial, N mais 3 menos 4, que é N menos 1 fatorial. E esse eu vou poder simplificar. Ainda tem um 6 multiplicando aqui fora. Certo? Muito bem. Menos 6 vezes N mais 2 vezes N mais 1 vezes N vezes N menos 1 fatorial dividido por 3 fatorial N mais 2 menos 3, que é N menos 1 fatorial. Então, eu posso simplificar, mais N ao quadrado mais N sobre 2. Então, simplificando aqui, a gente vai obter o nosso resultado, Perceba que eu posso colocar aqui em evidência 6 vezes N mais 2, N mais 1 e N, certo? Ou então eu posso simplificar o 6 com 4 fatorial e o 6 com 3 fatorial. Eu vou preferir simplificar. Então, 3 fatorial eu posso simplificar com 6.
4 fatorial eu posso simplificar com 6, sobra 4, certo? E aí eu posso, então, tirar o MMC. O MMC vai ser 4, né? Já que ela tem 2, o MMC vai ser 4. Então, S igual a vai ser 4. Perceba que eu posso colocar aqui em evidência N mais 2, N mais 1 e N. Então, vou colocar N mais 2, N mais 1 e N. Na verdade, se a gente não tivesse desenvolvido N mais 1 vezes N, aqui eu teria N ao quadrado mais N. No lugar de N ao quadrado mais N, eu ainda teria N mais 1 vezes N. Então, na verdade, eu vou colocar somente N ao quadrado mais N em evidência, tá? Ou seja, eu vou deixar aqui o N mais 2 sobrando. Então, para simplificar aqui, para ficar melhor, né, eu vou colocar em evidência todos os termos lá. Então, eu vou colocar N ao quadrado mais N em evidência. Então, nesse primeiro aqui, sobrou quem? Sobrou N mais 3 vezes N mais 2, certo? Menos, como aqui ficou só 1, então vai multiplicar por 4, menos 4 vezes N mais 2, né? Porque eu já coloquei isso em evidência. Como aqui divide por 2, então dá 2 mais 2. Ok? Muito bem, já estamos quase chegando ao nosso resultado. Então, isso aqui é N ao quadrado mais N. Vamos ver o que a gente pode simplificar aqui. Perceba que N menos 2, N mais 2 aqui eu posso colocar em evidência, então vai ficar N mais 3 menos 4, ou seja, fica N menos 1. Então, o resultado disso daqui é N mais 2 vezes N menos 1. Então, eu fico com N mais 2 vezes N menos 1 mais 2, dividido por 4. Agora, eu faço o seguinte, N vezes N ao quadrado, né? 2, N vezes menos 1 vai dar menos N mais 2N, então vai ficar aqui N ao quadrado mais N, né? Vai simplificar. E esse menos 2 vai cancelar com esse. Então, vai ficar N ao quadrado mais N vezes N ao quadrado mais N dividido por 4. Ou seja, N ao quadrado mais N ao quadrado dividido por 4. E esse é o nosso resultado.